Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Aujourd'hui, dans la leçon 48, nous allons lire un texte. Então, na aula de hoje, aula 48, nós vamos ler um texto. Esse texto, ele é uma continuação da aula passada. Então, na aula passada, nós vimos um texto de uma menina chamada Eugénie Groger, e ela é uma estudante na França, e ela falou da rotina dela durante a semana em sala de aula. Na aula de hoje a gente vai ver os horários dela, as matérias que ela faz, e ao mesmo tempo a gente também vai ver um pouquinho como é que funciona o sistema de educação na França. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Na França, eles têm um sistema de ensino bem parecido com o que acontece no Brasil. Eles têm o ensino básico, que é ali desde o maternal até ali o ensino médio, e o ensino superior também. Nesse ensino básico, ele é dividido em 4 partes. Nós temos a chamada école maternelle, que é o que a gente chama de maternal, ou jardim da infância, nós chamamos de jardim no Brasil. É aquele período ali entre 4, 5, 6 anos, né? Aquela faixa etária das crianças. Então, o primeiro ciclo no sistema de ensino na França, école maternelle. Depois que a criança passa por esse ciclo, ela entra na chamada école élémentaire. École élémentaire. Élémentaire vem de elementar mesmo. Corresponde aqui no Brasil ao que hoje se chama de ensino fundamental primeiro segmento. Que eu não sei se vocês sabem também, o nome desses ciclos aqui no Brasil mudou bastante com o tempo. Antigamente, isso se chamava, essa parte do école élémentaire aqui no Brasil se chamava primário, que ia do CA até a 4ª série. Depois virou ensino fundamental primeiro segmento, que é o que a gente chama hoje, né? E aí o que a gente chamava de CA passou a ser primeiro ano, e aí todas as séries a gente agora chama de ano e conta mais um. Então o CA virou primeiro ano, então logo a 4ª série virou 5º ano. Então do primeiro ano ao 5º ano a gente chama de primário. Na França vai ser école élémentaire. Depois que a criança passa pelo école élémentaire, ela entra no chamado collège. Collège, que é o colégio. Corresponde ali ao ciclo do ensino fundamental, segundo segmento, que era o que se chamava de ginásio antigamente. Depois de passar pelo ciclo do colégio, eles entram no último ciclo, que é chamado de lycée. Lycée, literalmente quer dizer liceu, e é um ciclo e corresponde ao que a gente chama de hoje de ensino médio, que antigamente era chamado científico. Então, assim como no Brasil, lá na França é obrigatório colocar a criança na escola, e é responsabilidade do governo assegurar a educação gratuita de livre acesso. A nossa personagem, lembra, ela falou no último texto, ela disse j'ai 11 ans, tenho 11 anos. Ela está no que a gente chama de collège, tá? Que é o ensino fundamental, segundo período, o segundo segmento, né? O ginásio. Então ela está num colégio. Como eu falei, lá na França o ensino ele é integral. As crianças estudam de manhã e de tarde, normalmente de 8 da manhã até as 4:30 da tarde, tem uma pausa para o almoço. E culturalmente, às quartas-feiras não tem aula no caso, para école élémentaire. Os alunos da école élémentaire não vai ter aula quarta-feira. E aí eles tiram o dia para fazer qualquer atividade, ou atividade cultural, ou atividade de lazer, ou algum curso, música, teatro, qualquer coisa do tipo. Para os alunos do colégio,
A quarta-feira ela só tem meio período de aula e só tem aula na manhã. E aí eles tiram o resto do dia para fazer o que eles quiserem. No ensino médio, no lycée, que é o último ciclo de vida acadêmica dos alunos no colégio, né, na escola, eles podem escolher dois tipos de ensino médio, dois tipos de lycée, que é chamado lycée général et technologique, ou eles podem escolher chamado lycée professionnel, que vale alguém chama de ensino médio normal, né, ensino médio profissional. O aluno escolhe o lycée professionnel, no último ano ele pode escolher se ele vai querer cursar a escola normalmente, né, fechar o ciclo escolar, ou já se inserir no mercado de trabalho. Os alunos que pretendem cursar o ensino superior, eles no último ano do lycée, eles fazem uma prova chamada de baccalauréat. Le baccalauréat, ou simplesmente le bac, pode chamar também mais curtinho. Le baccalauréat ou le bac é como se fosse o Enem na França. Os alunos fazem essa prova para poder ingressar no ensino superior. Uma curiosidade muito interessante, e acho que pouca gente se dá conta, é que o ano letivo lá na França, assim como em todos os países do hemisfério norte, ele começa em períodos diferentes comparado com o hemisfério sul. No hemisfério sul, o nosso ano letivo ele começa ali por volta de fevereiro, alguns colégios de março, e vai até novembro, dezembro, né? Ou seja, percorre ele ano todo. Na França não, na França o período letivo começa em setembro e vai até julho. Por quê? Porque o ano letivo ele é baseado no verão, nas férias de verão, que são as maiores férias que os alunos têm. E no hemisfério norte, as estações do ano são ao contrário daqui. Então, lá o verão é quando aqui é inverno, que é ali entre junho e setembro. Então, quando termina o verão lá na França é quando começam as aulas, ou seja, setembro. Então, lá o ano letivo é bem diferente. Agora sim, vamos ver o calendário dela, da semana, o que ela tem de aula. Ele vai aparecer aqui na tela e aí eu vou comentando. Primeiro dia de aula, lundi, segunda-feira, de 8h a 9h. Lembra? Quando a gente quer falar um período de tempo, a gente pode usar essa expressão de tantas horas a tantas horas, igual ao português. Então, de 8h a 9h, elle a cours d'anglais. Para essa frase, vou escrever essa frase aqui. Ó. De Então, de 8h a 9h, elle a cours d'anglais. Então, de 8 horas a 9 horas, ela tem aula de inglês. Anglais, inglês. É o mesmo nome que a gente fala para a pessoa que nasceu na Inglaterra, e é também o nome do idioma, inglês, anglais. Então, seguindo, de 9h a 10h, elle a cours d'histoire-géographie. Lá na França, nessa parte do colégio, do ensino fundamental, eles condensam a matéria de História e Geografia numa disciplina só. Eles chamam de Histoire-Géographie. Ou também pode chamar de Histoire-Géo. É uma forma mais curta de falar. Eles condensam numa coisa só. E ali eles falam de aspectos históricos, de aspectos geográficos, sociais, tudo referente à humanidade de uma maneira geral. Então, Histoire, Geographie é dado condensado.
De 10 heures à midi é la cour d'EPS. EPS. EPS é uma sigla e significa Educação Physique et Sportive, que é o que a gente chama de educação física. Lá eles vão chamar dessa sigla, EPS. Educação Physique et Sportive. Então, educação física e esportiva, né? Vem da palavra sport, né? Esporte. Ela falou que ela tem uma pausa para o almoço, do midi a 1h30, tem uma pausa ali de 1h30 para o almoço, e depois eles voltam para as aulas da tarde. De 1h30 a 2h30 é la cour de tecnologia. Tecnologia literalmente quer dizer tecnologia. Então os alunos aprendem a criar produtos baseados no que eles aprendem de tecnologia dentro dessas aulas. Tá? Matéria bem interessante. De 2h30 a 3h30 é la cour de français. Então ela tem aula de francês de 2h30 às 3h30. Et de 3h30 à 4h30 é la cour d'allemand. Não, alemão serve para dizer a pessoa que nasceu na Alemanha. Serve para dizer o idioma alemão. Então essa foi a segunda-feira da Eugênia. Terça-feira, le mardi, de 9h à 10h, é la cour de français. Então na terça-feira, de 9 às 10, ela tem curso de francês, tem aula de francês. De 10h à 11h, é la cour d'histoire-géographie. Então ali entre 10 e 11 tem aula ali de história e geografia, né? Tá ali misturado. De 11h à midi é la cour d'anglais. Então de 11 horas ao meio-dia ela tem curso de inglês, tem aula de inglês. Aí tem a pausa para o almoço, de midi à 1h30. De 1h30 à 2h30 é la cour d'histoire-géographie. De 2h30 à 15h30 é la cour de mathématiques. Matemática. O francês vai estar sempre no plural. Les mathématiques. As matemáticas. De 3h30 à 4h30 é la cour d'art plastique. Então, art plastique, artes plásticas. Aí no dia seguinte, le mercredi, de 8h à 10h, é la cour de mathématiques. Então, ela tem aula de matemática de 8 às 10. E aí, o resto do dia é livre. No dia seguinte. Aliás, como a gente fala dia seguinte em francês? Dia seguinte em francês, a gente fala le lendemain. Le lendemain é o dia seguinte. Então, le lendemain, le jeudi, de 9h à 10h, é la cour d'allemand. Então, tem aula de alemão de 9 às 10. De 10h à 11h, é la cour d'anglais. Então, ela tem aula de inglês de 10 às 11. De 11h à midi, é la cour de musique. Então, de 11 ao meio-dia, ela tem aula de música, musique. Eles têm aula de educação musical na França. Aí tem pausa para o almoço, aí vem a tarde. De 1h30 à 3h30, é la cour de français. Et de 3h30 à 4h30, é la cour de SVT. SVT, outra sigla, quer dizer Sciences de la vie et de la terre.
literalmente, ciências da vida e da terra. E a gente chama aqui no Brasil de ciências. A gente ensina nas escolas, né, do ensino fundamental chamado de ciências. Depois, no ensino médio, vira biologia ou biologie em francês. E aí terminou a quinta-feira dela. Le lendemain, no dia seguinte, le vendredi, sexta-feira, de 8h a 10h, ela cours de EPS. Então, de 8 às 10, ela tem aula de EPS, Education Physique et Sportive. De 10h a 11h, ela cours de français. Então, até aula de francês de 10 às 11. Aí tem a pausa para o almoço. De 11h à midi, elle n'a pas cours. Então, ela não tem aula de 11 ao meio-dia. A pausa para o almoço é mais cedo. Depois volta de 1h30 a 2h30, ela cours d'anglais. Tem aula de inglês. Aí de 1h30 às 2h30. De 2h30 a 3h30, ela cours de mathématiques. Então tem aula de matemática de 2h30 às 3h30. De 3h30 a 4h30, ela la vie de classe. E que é vie de classe? É um momento em que os alunos se reúnem para discutir o que acontece, o que está acontecendo em sala de aula. Se tem algum problema e como solucionar esse problema. Não é toda semana que isso acontece. Cada escola organiza de um jeito e destina uma quantidade de horários por ano para fazer a videoclasse. Se tem algum problema, normalmente os alunos podem redigir uma carta e entregar a um professor, e essa carta será levada ao conselho de classe. Então é uma maneira dos alunos discutirem seus próprios problemas. É chamado vie de classe. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.